Existe uma brincadeira no Brasil hoje para aquelas pessoas que se arrependeram de ter votado, de ter apoiado o Lula, que destruíram suas vidas por terem votado no Lula, que levaram no toba porque digitaram 13 nas urnas. A brincadeira é que faz o L. Quando essa pessoa vem reclamar de alguma coisa, o que a gente fala? Faz o L. Eu vou apresentar para vocês agora o campeão nacional do faz o L. Na definição do dicionário faz o L tem que ter a foto desse cidadão bem do lado dela. Esse cidadão aqui, o nome deles é Rubens Ometo. Olha ele aqui, ó. Rubens Ometo. É um mega empresário, um bilionário do Brasil, que fez a maior doação para o Lula. Esse cidadão doou 1 milhão para o PT. Ó, o primeiro empresário recebido por Lula doou 1 milhão para o PT. O Rubens Ometo foi o primeiro empresário a ter a agenda privada com Lula. Ele fez a doação de 1 milhão diretamente na conta do PT. Então, apaixonado no Lula. Eu sei que é difícil compreender, né? Um empresário votando no Lula. Eu realmente não consigo entender. Tem que ser muito burro. Mas agora você vai ver a definição de faz o L. Esse cidadão participou de um evento agora e aí fizeram a besteira de dar o microfone para ele. Meu amigo, senta, pega sua pipoca e assiste isso aqui. Quando esse arcabouço fiscal foi lançado, eu não acreditei nele. Por quê? Porque ele é baseado na ideia de permitir aumentar as despesas na medida em que a receita aumentasse. Então é uma questão lógica. É claro que o governo trabalharia furiosamente para aumentar a receita e assim poder gastar mais. Esse arcabouço, ele reflete claramente a visão de alguém que quer fazer o governo gastar e não reduzir a sua dívida pública, que, aliás, é o que mantém esse juro alto. É uma visão oposta a incentivar a iniciativa privada. Só pra lembrar, esse cara doou 1 milhão pro Lula e agora tá surtado e desce o cacete no Lula agora. Que seria um caminho muito mais barato e muito mais eficiente para o nosso país. E o que está acontecendo é exatamente o que eu imaginei que iria acontecer. Mas apoiou o Lula. Eu não consigo entender. Deu 1 milhão pra desgrama, pro capeta. Para se aprovar a reforma tributária, se fizeram algumas séries de concessões. E depois, o Poder Executivo, através da Receita Federal, através da Procuradoria-Geral da União, através da Fazenda, está mordendo pelas bordas. Eles estão mudando as normas, vão mudando as regulamentações para arrecadar mais. Sai a lei de um jeito e depois eles soltam normas para te morder, para te autuar. Eles nunca estão preocupados em interpretar a ideia do legislador. Eles estão preocupados em morder. E quando você faz isso, você desrespeita a lei e cria um péssimo exemplo. Você está falando que você apoiou um governo que desrespeita a lei? O exemplo tem que vir de cima. E quando o exemplo é ruim, ele contamina a organização toda. Como a gente vai melhorar o nosso país se a autoridade máxima faz tudo para não obedecer à lei? E aí temos um problema ainda maior, que é essa disputa por espaço entre os três poderes. O Executivo faz embargos auriculares no Poder Judiciário, falando, olha, se não decidir assim, o país está quebrado. E o Judiciário, às vezes, se deixa influenciar por isso e começa a autuar em cima das empresas. Daí, o Judiciário invade a área do Legislativo, que reage contra os dois. Fica um se metendo na área de outro. Temos que bater nesta tecla. O dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Mas você pegou o seu dinheiro da iniciativa privada e colocou 1 milhão na bolsa de um grupo organizado, uma facção criminosa. Me desculpa, eu não consigo sentir pena desse cara. Eu não consigo. Quando eles fazem esse aumento de arrecadação, eles estão tirando o dinheiro de quem trabalha com eficiência, de quem gera emprego, de quem produz, e passando para o Poder Executivo, que não tem essa habilidade. Claro que eu sou a favor de programas sociais, como a Bolsa Família e outros, quando são bem administrados. Eles fazem muito bem ao país e às pessoas menos favorecidas. Mas não dá para o governo pegar o dinheiro da iniciativa privada para querer administrar um Estado
que nunca diminui de tamanho, só cresce. Diminuiu de tamanho durante o governo Bolsonaro, e o que você fez? Você foi lá e colocou 1 milhão. Eu não vou, eu sinceramente, eu não sei. Eu vou até ver quais são suas empresas. Para mim, podem fechar todas, que eu quero que você vá para falência. Largar de ser burro e ter colocado 1 milhão no PT, agora tá reclamando por o PT tá fazendo exatamente o que nós sabíamos que ele iria fazer. Quando se fala dos problemas dos juros altos, todo mundo fala dos problemas internacionais, dos juros nos Estados Unidos, que realmente atrapalham. Mas tem uma questão importante, que pouca gente fala, que é a nossa insegurança jurídica, que também encarece o dinheiro no Brasil. O custo de todas essas incertezas está ali na taxa de juros. Se o governo organizasse tudo isso e controlasse a questão fiscal, os juros cairiam pelos motivos certos, e aí esse país voltaria a crescer, voltaria a se desenvolver, e como vimos, aliás, no governo Lula I. Aqui está a comprovação de que é um ser humano completamente imbecilizado para falar uma besteira dessa. Meu amigo, você depositou 1 milhão na mão de um condenado por corrupção e você achou realmente que as coisas iam melhorar. Mas do jeito que está, com o governo metendo a mão, querendo taxar tudo e com juros desse jeito, não dá. Do jeito que está, com o governo metendo a mão e querendo taxar tudo com juros desse jeito, não dá. Talvez se você for à falência, vai ser uma lição para você aprender, para seus filhos e para seus netos. Resumindo, pessoal, esse aí agora é a definição do Fasueli. Um bilionário que joga 1 milhão no bolso do PT e agora está reclamando pelo jeito que o PT está governando o país. Esse agora é o Fasueli. O Rubens Ometo, né, deu uma de... Quando alguém todo mundo que fizer besteira agora, ajudando o PT, deu uma ometada. Ele deu uma ometada, é o sobrenome desse cara. Ometou, né? Ajudou o PT, agora o PT tá te fudendo. Ometou. Não sei se vai pegar não, mas... é muita burrice para uma pessoa só. E de novo, olha aqui. Dá uma olhada. Esse cidadão, 1 milhão pro PT. Dono da Cosan fez uma doação de 1 milhão. Fez uma doação de 1 milhão para o PT durante a campanha presidencial. Segundo o TSE, o empresário depositou dinheiro diretamente na conta do partido no dia 24 de agosto, né, de 2022. Desculpa, mas eu não tenho um pingo de pena por esse cidadão. Foi o primeiro empresário a ser recebido por Lula. Lula até é educado, né? Antes de te arrebentar, ele te recebeu. O bilionário também é dono da Compass Gás e Energia, da Raizen e da Rumo. Não conheço essas empresas, mas espero que todas entrem na falência para que outros empresários não sejam tão idiotas quanto esse Rubens Ometo. É isso aí. Um abraço. Continua trabalhando, que o Lula quer ir para a Itália de mais uma lua de mel com a visitadora da prisão, e o Dias Toffoli foi assistir a Champions League em Londres, no camarote de um empresário, torrando 40 mil reais quase do erário para ter segurança em Londres. Pô, mas precisa. Você não viram o Financial Times? No destaque do Financial Times, um dos principais jornais britânicos, dizendo que o Toffoli é o cara que destruiu o combate à corrupção no Brasil? Então precisa de segurança sim, gente. Não sejam implicantes com o Toffoli. Essa coisa de salvar a democracia e ser o editor do Brasil e aliviar para o amigo do meu pai e por aí vai, dá trabalho. Dá trabalho. E eles estão, obviamente, perseguindo todo mundo que foi responsável pela Lava Jato. O Deltan Dallagnol, a Tameia Danelon foi a mais nova perseguida, o Sérgio Moro, obviamente, e esse aí andou se curvando ao sistema. O editorial da Gazeta diz: a piada sem graça do STF. Moro está prestes a ser julgado por um tribunal que jamais deveria estar analisando essa denúncia, que foi feita numa piada de festa junina e nem foi postada por ele. E quando foi feita, ele não era senador, então não tem foro privilegiado. Mas isso não é mais impeditivo para o STF há muito tempo, né? É perseguição pura e simples a todos os responsáveis pela Lava Jato. O Moro achou que ia se livrar acenando para os seus algozes, piscando o olho para o Flávio Dino,
elogiando o Poder Judiciário. Tá aí, né? Enquanto isso, o Conselho Nacional de Justiça formou maioria para a abertura do processo administrativo disciplinar contra 4 magistrados que atuaram na Lava Jato. Ou seja, o Império contra-ataca, o Império do Mal está reagindo para que nunca mais exista uma Lava Jato no Brasil. Para que fique clara a mensagem. Não tentem mais perseguir corruptos, graúdos do alto escalão, os capos mafiosos desse país, que haverá consequências. Estão todos sendo punidos. A que ponto chegamos? É o faroeste, a brasileira, como diria meu amigo Augusto Nunes. Já o Guzo, chamando atenção para que o TSE, agora no comando da Carmen Lúcia, vai reforçar o papel de chefatura de controle das eleições, ou seja, é o Alexandre de Moraes de saia, vampiro brasileiro, né? O cala-boca já morreu, é censura sim, mas nesse caso excepcionalíssimo, até segunda-feira pode, de 2.125 pelo visto. Diz o mestre, não existe na visão da ministra nenhuma questão relevante para as eleições brasileiras que não seja o uso do voto por parte dos eleitores para eleger candidatos que mentem, odeiam e desinformam. A manifestação da vontade do povo não é mais, segundo Carmen e seu roteiro, uma exigência constitucional ou um momento de atividade democrática. É uma ameaça da direita, porque o povo insiste em votar errado. O povo fica votando em Bolsonaro. O povo tem que entender que tem que votar no Lula, no Janones. E aí vem, por falar em psicopatia, o ministro Alexandre com mais uma fase da Operação Lesa Pátria, perseguindo, prendendo, botando 250 mandados de prisão na rua e conseguindo efetivar quase 50. E a imprensa aplaudindo, aplaudindo coisas assim, cenas como essa, que se você não fica comovido, você morreu por dentro. E se você acha que isso é uma ameaça à democracia, esse sujeito, a senhorinha que foi presa mais uma vez, você realmente precisa rever seus conceitos. Eu sei que Deus vai fazer algo, eu não sei que Ele vai levantar. Não vai esse povo. Eu sei que Ele vai fazer. Eu não falta de fé, não. Que maravilhoso você está fazendo minha obra com chegar. Continua. Eu te amo, meu filho. Calma. Aqui tá assim, né, companheiro? Tá bom. Tá. Tchau. Com Deus. Te amo, viu? Tchau. E não dá para aliviar a barra dos policiais federais, não. São capangas de ditador. Capangas de ditador. Estou apenas cumprindo ordem. Isso é algo que os nazistas também diziam, e no julgamento de Nuremberg ficou claro que não podemos mais aceitar essa banalidade do mal. Não tem conversa. Aí estão tentando fazer um acordo para a Argentina extraditar aqueles que conseguiram fugir, foragidos. São cidadãos decentes fugindo de uma ditadura, são exilados. Exilados. Tomara que o Javier Milei consiga defendê-los, como os Estados Unidos defendem os exilados que aqui estão. Aí vem a Globo, olha o nível do jornalismo, entre aspas, abjeto dessa emissora lulista. Projeto para anistiar golpistas avança na CCJ. Valdo Cruz comenta, chato, triste, vergonhoso. O Brasil tem essa mania de deixa pra lá. Vira terreno fértil para que episódios como esse aconteçam novamente. Isso é coisa de vagabundo. O cara nunca falou isso sobre Antifa, Black Bloc, MST, MTST. Isso é coisa de vagabundo. O que não deveria se repetir no Brasil é o Lula roubar. E olha o que está acontecendo aí com a suspeita do Arrozão já. Por quê? Porque o ladrão voltou à cena do crime, como diria Alckmin, com apoio da Globo. Cambada de vagabundo. Isso não é jornalismo. Isso é militância totalitária. Isso é puxa-saco, vassalo de ditador.
A outra também, a Cantanhede. Enquanto a PF traz todo mundo de volta para a cadeia, ela vibra, ela saliva de emoção, ela comemora isso. O que é o dever da PF. Você vê do outro lado o Congresso andando na contramão para tentar garantir a essas pessoas que atentaram contra as instituições, contra a democracia, que tem anistia. Vai se ferrar. Que golpe de Estado com algodão doce e Bíblia, minha senhora, num domingo sem arma. Que até o Gilmar Mendes em Portugal diz, claro que não houve tentativa de golpe, que o próprio ministro da Defesa do Lula admitiu o óbvio. Isso é coisa de gente vendida, gente ruim. São vidas que vocês estão destruindo, famílias inteiras. Ou editam a medida provisória hoje, no máximo amanhã, para garantir o pagamento dos salários e impedir desemprego. E o governo Lula pode fazer isso, a medida provisória está pronta, é só assinar, é igualzinho foi ver na pandemia. Ou na semana que vem, a Câmara e o Senado vão fazer, mas infelizmente já com milhares de desempregados no Rio Grande do Sul. Eu faço um apelo ao ministro Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, que na verdade me parece ser o ministro do Desemprego, não receber o governador do estado que está em calamidade, debaixo d'água. Meu repúdio! Quero aqui lamentar que nós tivemos, aliás, estamos ainda com a presença do governador do estado, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, aqui em Brasília. E até este momento, o ministro do Trabalho, que eu chamo já de ministro do Desemprego, Luiz Marinho, não recebeu o governador Eduardo Leite para tratar do tema mais emergencial, que o Rio Grande do Sul pode ter na área privada, deputado Afonso Ram, que é manter os empregos. A folha vence na sexta-feira, o deputado Pompeu de Matos está falando há pouco. Os empresários têm que pagar os salários dos seus colaboradores. E se o governo não editar uma medida provisória como foi feito durante a pandemia, segunda-feira vai ter demissão. Sabe qual é a escolha que o governo Lula, o ministro Luiz Marinho, está fazendo nesse momento? Ou que escolha o governo Lula na verdade tem? Ou editam a medida provisória hoje, no máximo amanhã, para garantir o pagamento dos salários e impedir desemprego, ou na semana que vem, a Câmara e o Senado vão ter de propor e aprovar a toque de caixa um projeto de lei aos moldes daquele da pandemia, já com milhares de desempregados no Rio Grande do Sul. Ou faz agora essa semana para evitar o desemprego, e o governo Lula pode fazer isso, a medida provisória está pronta, é só assinar, é igualzinho foi ver na pandemia, deputada Ana Ortiz. Ou na semana que vem, a Câmara e o Senado vão fazer, mas infelizmente já com milhares de desempregados no Rio Grande do Sul. Eu faço um apelo ao ministro Luiz Marinho, um apelo ao presidente Lula. Como pode um governador do estado estar aqui, ser recebido pelo chefe dos poderes legislativos, pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, os dois demonstrarem... Tem alguém vazando o microfone aí. Os dois demonstrarem sensibilidade com o caso... E o ministro do Trabalho, que na verdade me parece ser o ministro do Desemprego, não receber o governador do estado que está em calamidade, debaixo d'água. Meu repúdio ao ministro Luiz Marinho. Luiz Marinho, preserve os empregos no Rio Grande do Sul, assine uma medida provisória, ou na semana que vem nós vamos fazer, porque nós não conseguimos mais nessa semana, por questões regimentais. Só que faremos, infelizmente, com milhares de gaúchos no olho da rua, por mais uma irresponsabilidade do governo Lula e, nesse caso específico, do Ministério do Desemprego de Luiz Marinho. Obrigado, senhor presidente. Domingo agitado, meus amigos. Bomba! Lessa afirma que Domingos Brazão pensou em acionar desembargadores. Rony Lessa, o assassino confesso de Marielle Franco e Anderson Gomes, revelou em sua delação que Domingos Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do crime, considerou a possibilidade de envolver promotores e desembargadores do Rio de Janeiro para minimizar a repercussão do caso. Segundo informações do Metrópolis,
3 semanas após o crime, Lessa e Macalé tiveram um encontro com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão para discutir as ramificações do assassinato. Foi Macalé quem facilitou a contratação de Lessa pelo clã Brazão. Durante a reunião, Lessa afirmou que Domingos Brazão garantiu que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava sob controle e que ele, Rivaldo, se comprometeu conosco que vai resolver, já que foi pago para isso desde o ano passado. Lessa, o assassino de Marielle, também mencionou que Domingos, membros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, TCE, prometeu que, caso as investigações do caso fossem além do esperado, ele iria envolver promotores e desembargadores do Estado. Domingos Brazão teria garantido a Lessa e Macalé que, o que for necessário, temos muitos apenas amigos vizinhos, irmãos. Vamos minimizar a situação de uma forma ou de outra. 3 semanas após o assassinato de Marielle.